mais uma vez, aqui junto ao povo paulista, para protestar contra um partido que tomou o Brasil em assalto, que saqueou o Brasil e que, graças a Deus, está sendo escorraçado do Brasil. O que nos une todos aqui hoje é a esperança que o Brasil retome as vias de sua história, os destinos de glória que estão destinados pela divina providência. Isso é o que nos une. Nos une o brado que o Brasil, a nossa bandeira, aqui está, é verde e amarela e jamais será vermelha. O que nos une é o desejo de reencontrar as vias da nossa história. Os paulistas como brasileiros, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, nós estamos unidos para exatamente dar um golpe de misericórdia a esse partido que teve a pretensão de nos impor um regime que fracassou no resto do mundo, que é o regime comunista. Eu vejo aqui um cartaz que mostra que a foice e o martelo é exatamente o PT, é a mesma coisa. E isso os brasileiros se deram conta. Os partidos comunistas são corruptos. Os partidos comunistas levaram as suas nações à desgraça. Foi a pior tirania de toda a história. Os partidos comunistas custaram à humanidade, segundo estudos de sociólogos franceses, mais de 100 milhões de vidas. Entre comunismo e nazismo não há nenhuma diferença. É a mesma coisa, é verso e reverso da mesma medalha. E é isso que os brasileiros não querem. Os brasileiros querem um regime que respeite as nossas autênticas liberdades, um regime que repõe o Brasil nas vias de sua história, um regime que realize aquele país maravilhoso com o qual todos nós sonhamos, que é um país harmônico, um país que todos se querem bem, um país que resiste à corrupção, um país que está farto da corrupção. O que nos une é exatamente o Brasil. Aqui nós estamos no carro de som da União Democrática, Nacional Democrática. Nós estamos no alto desse carro de som em que os brasileiros querem uma autêntica democracia. A democracia verdadeira não é apenas apertar um botão numa maquininha, não é apenas pôr um papelzinho numa caixa, é muito mais do que isso. É que o povo tenha voz e vez. E isso os brasileiros tiveram durante o período imperial, durante o período de Dom Pedro II, que foi o maior período de estabilidade institucional da nossa história. O momento que o Brasil foi realmente o segundo país a ter um telefone, o segundo país a ter uma rede postal. O Brasil teve um progresso, não havia inflação e, sobretudo, não havia tirania. Pelo contrário, havia mais plena liberdade. Durante todo o segundo reinado, os 59 anos do reinado de Dom Pedro II, em nenhum momento houve qualquer tipo de censura, em nenhum momento houve estado de sítio. Pelo contrário, os direitos do povo brasileiro eram respeitados. É disso que os brasileiros têm saudade. E é isso que os brasileiros estão aqui para pedir a Deus, pedir a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, que nos ajude a repor esse grande país, esse povo com essa vocação fabulosa, de volta nas vias da nossa história. Portanto, eu os felicito a todos e eu os convido a todos para, no momento atual, que haja uma unidade nacional contra esse partido nefando que nos levou à atual desgraça. Para uma segunda etapa, repensarmos o nosso regime, voltarmos a estudar a nossa história, vermos quais foram, o que deu certo na nossa história e o que fracassou. E em função disso, aí sim é que os brasileiros possam, com toda a liberdade, retomar as vias da sua história. Peçamos a Deus, peçamos a Nossa Senhora Aparecida que nos ajude nessa empreitada, certo que o Brasil autêntico, o Brasil real, vencerá contra esse Brasil corrupto, esse Brasil que foi saqueado por esse partido que não tem nada de democrático. Pelo contrário, que teve a pretensão de impor aqui o que fracassou nos países comunistas. E nós devemos querer, isso sim, um regime que corresponda aos desígnios de Deus Nosso Senhor para o nosso grande, o nosso querido, o nosso tão sofrido Brasil, mas esse país que mantém as suas esperanças, que mantém uma certeza que um dia ele será um grande país, e esse dia não está longe. Há uma palavra
Imperador! Viva Imperador! Há uma palavra no português que só existe em português, que é a palavra saudade. Nenhum outro idioma tem a palavra saudade no seu dicionário. E saudade soma dois conceitos. Soma o conceito de nostalgia e soma o conceito de esperança. Os brasileiros têm saudades daquele regime autêntico com o qual que lhe garantiu a sua independência. Nós, há pouco, antes de eu subir aqui nesse carro de som, ouvimos o hino da independência composto por Dom Pedro I. Os brasileiros têm saudades desse período. E os brasileiros têm esperança, têm uma certeza íntima que, com a ajuda de Deus, nós chegaremos lá. A todos, eu peço que nos unamos para pedir a Deus Nosso Senhor que nos abençoe nessa empreitada, nós vençamos essa etapa de nossa história para fazer do Brasil realmente ser aquilo com que todos nós sonhamos. A todos, muito boa tarde, a todos, que Deus os abençoe. Grita, grita! Viva o Imperador! A voz do nosso príncipe, agora do nosso grande líder, Dr. Antônio. Eu quero agradecer ao príncipe Dom Bertrand por ter vindo até o nosso palanque para defender o Brasil, ombro a ombro com todos os brasileiros. Este aqui é o caminhão do patriotismo, é a trincheira de combate contra o mal, que ninguém atenta para a questão. Nós estamos defendendo aqui, não é só o Brasil, não. Nós estamos na luta do bem contra o mal. É isso que nós estamos fazendo. E o Brasil e a sua nação brasileira tem a grande chance de ser exemplo para o mundo nesse momento. Nós precisamos de encontrar novos caminhos para a sociedade, para as pessoas, não só para o Brasil. E o Brasil, que é um país riquíssimo e com um povo até agora paupérrimo, ele tem todas as condições de oferecer novos caminhos para a sua população como para o mundo. Se o Brasil se autodeterminar nesse momento, nós vamos inserir no mercado de consumo 400 milhões de pessoas da América do Sul e vamos reverter o espiral econômico mundial. Nós vamos aumentar 5 vezes o comércio internacional. O Brasil nesse momento é o plano Marshall para a Europa e para os Estados Unidos. Nós vamos reverter a miséria da humanidade. Nós vamos deixar de ser reserva para o futuro e vamos ser o país do presente. Dom Bertrand tem toda a razão quando ele diz que o Brasil foi traído com a proclamação da República. Naquela época, o Brasil era a segunda potência econômica e militar do mundo. Apenas o Império Britânico é que estava acima do Brasil. Quando Deodoro proclamou a República, e eu posso dizer com desassombramento, porque eu não sou monarquista, mas eu sou um patriota como todos os monarquistas. Mas Deodoro lançou o Brasil no terceiro mundo. De potência mundial, o Brasil foi lançado no terceiro mundo por Deodoro, naquela manhã fatídica de 15 de novembro de 1889. Hoje, nós sabemos por que foi feito isso. Por que foi perpetrada essa traição contra a nação brasileira? Porque o Império Britânico precisava de eclodir a Primeira Guerra Mundial. De 1889 até 1917, o Império Britânico eliminou 7 impérios concorrentes. O Brasil, que era o mais perigoso para ele, porque a nossa marinha imperial
dominava o Atlântico até o norte da África, Portugal, a França, a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Czarista e o Império Otomano. Então, na realidade, o 1917 não foi a vitória bolchevique. 1917 foi a vitória do Império Britânico contra a Rússia czarista na Guerra Fria pelo domínio da Ásia. E hoje o Império Britânico continua mandando em toda a Terra. Ele apenas se tornou mais subreptício, mais envolvente. Ele aplica a técnica que aplicou na Índia, de governo indireto. O exército britânico na Índia nunca chegou a um efetivo maior do que 17 mil homens, dominando milhões de pessoas, através da corrupção dos marajás. Não vamos usar essa expressão, que ela é muito triste e nos lembra aquele Collor que podia ter feito o mundo muito e também traiu o Brasil. Mas os barões do serviço público e os barões da política, eles são homens do governo indireto do Império Britânico. Então, senhores, nós temos que nos ombrear na luta contra os inimigos internos e externos. O Código Penal Militar é muito claro. Ele condena à morte em 9 artigos, do artigo 357 ao 366, a pena prevista é de fuzilamento. E essa gente que tem traído o Brasil não merece outra coisa, porque nós temos que ser firmes contra o mal. O mal não merece complacência. Não é nem bondade nem maldade, é justiça. Nós temos que saber o que divide a complacência da ação, a tolerância da ação. O que limita a tolerância e a ação é a segurança da obra. A nossa obra é o Brasil. A mínima coisa que puser em risco a obra, que é a nossa pátria, não pode ser tolerada. Agora, o que não prejudicar a obra, nós podemos tolerar. Agora, a caterva que está em Brasília não pode ser tolerada. Esta gente tem que ser submetida à lei por traição contra o Brasil. Que se lhes aplique o artigo 142 da Constituição Federal, que é a intervenção constitucional. É isso, meus amigos. Muito obrigado, Dom Bertrand. Dom Bertrand, mais uma palavra para nós. A minha palavra de despedida é mais uma vez os votos que, com a divina ajuda de Deus, nós seremos capazes de repor o Brasil nas vias da sua história. O Brasil tem dado provas de vitalidade extraordinária. Basta dizer que o país, apesar de ter sido saqueado, continua vivo, continua com a sua população esperançosa, e o Brasil não se dobrou. O Brasil não dobrou os joelhos diante da ditadura comunista, diante de uma intervenção do Partido Socialista. O Brasil, para ter ideia do seu potencial nessa pátria, o Brasil hoje alimenta, a nossa agricultura alimenta 1 bilhão de pessoas. Esse é o potencial do Brasil. E nós temos um potencial de alimentar o planeta inteiro. A nossa missão não é dominar os demais países, não é nos impormos aos demais países, é sermos um exemplo aos demais países. E isso que o Brasil, apesar de toda a tragédia, está dando um exemplo na iniciativa do seu povo, quando não se deixa dominar por um partido nefando que quer exatamente dominar o país para fazer o Brasil um país socialista e, em última análise, um país comunista. Devemos lembrar que os atuais governantes do PT, o que eles queriam alguns anos atrás, o que era? Quando punham bombas, quando matavam, quando saqueavam, quando assaltavam os bancos, qual era o objetivo?
faz do Brasil país uma república soviética. E é isso que nós não queremos. Nós não queremos a sovietização do Brasil. Nós queremos um Brasil autêntico, um Brasil cristão, um Brasil forte, um Brasil que seja um exemplo para as demais nações, de um Brasil que segue a lei de Deus e com isso chega a realização dos desígnios de Deus para a nossa história. A todos, muito obrigado pelo convite. Viva! Parabéns ao Bertrand. Viva!